Oi! Hoje é a resenha do conto Pera, Uva ou Maçã, de Caio Fernando Abreu, aqui do seu livro Morangos Mofados, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Rói as unhas no momento em que abro a porta, a bolsa comprimida contra os seios. Como sempre, penso, ao deixá-la passar, cabeça baixa, para sentar-se no mesmo lugar, segundas e quintas, 17 horas. Como sempre. Fecho a porta, caminho até a poltrona à sua frente, sento, cruzo as pernas, tendo apenas o cuidado de suspender as calças para que não se formem aquelas desagradáveis bolsas nos joelhos. Espero algum tempo. Ela não diz nada. Parece olhar fixamente as minhas meias. Assim começa Pera, Uva ou Maçã, de Caio Fernando Abreu, que conta a história desta mulher, esta paciente, e deste homem, o seu analista. E o que temos aqui é o típico de sempre, uma hora de conversa, que na verdade são apenas 45 minutos. Como o próprio texto aponta em certo momento, e não passa disso, é apenas a relação entre o profissional e sua paciente. Ela tentando se esquivar um pouco de dizer as coisas que pensa e ele tentando extrair alguma coisa dela. Claro que alguma coisa ou outra distrai a atenção dos dois. Ele, por exemplo, é distraído por esse detalhe da meia, que aliás foi ela mesma que puxou este assunto. E por outro lado, em toda a sua retração, ela está preocupada com as ameixas. Oi? Ameixas e meias? Onde essa história vai parar? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. É fácil perceber assim que a gente começa a ler que a situação acontece dentro de um consultório de um analista e vai basicamente ser a relação entre os dois. A gente pode até pensar, será que vai expandir um pouco? Algum dos personagens vai sair daquele ambiente e outros detalhes irão aparecer aqui nessa história? Não, não vai. Com certeza não vai. Geralmente o Caio Fernando Abreu ele se foca num momento apenas dos seus personagens. Ele não costuma expandir para outros lugares. Raras exceções, pelo menos aqui nos contos aqui do livro Morangos Mofados. E é o caso mais uma vez, ele fica aqui dentro desse consultório, exceto por uma lembrança da sua paciente. Ela conta o que ela está sentindo naquele dia especificamente por algo que aconteceu com ela antes da chegada dela ali para a sessão de terapia. Que, aliás, é a única coisa exatamente interessante do conto. Há uma surpresinha o que acontece com ela, por causa lá das ameixas que eu comentei lá no começo. Ela fica com vontade de comer ameixas enquanto ela está se dirigindo para a sessão e acaba comprando, mas acontece alguma coisa depois dessa compra e depois que ela começou a degustar algumas frutas. É uma situação curiosa, um pouco mórbida talvez, mas é até engraçada do jeito que é contada. Na verdade é aquela típica coisa que quando acontece é meio trágico, mórbido, mas depois vai ficando cada vez mais engraçado quando você se lembra depois e vai contando para as pessoas conhecidas o que te aconteceu. Enfim, e dentro ali do consultório tem a questão das meias, que foi a própria paciente que falou que o seu terapeuta está com as meias trocadas. E ele fica desviando o pensamento por causa justamente disso. Ele fica com vontade de olhar, conferir se realmente está com as meias trocadas. Podemos dizer que ao falar sobre as meias e falar sobre as ameixas são até certos spoilers aqui dessa história, porque justamente são os dois pesos que fazem com que a história ande um pouquinho, porque tirando esses dois detalhes, não há nada que acontece aqui neste conto. Porque sim, temos apenas um paciente instável com seus pensamentos. E depois a história acaba. Sim, o desfecho é muito frustrante aqui desse conto. Do tipo que a gente pensa, por que eu li esta história? Será que essa história vai permanecer na minha memória durante muito tempo? Provavelmente não, porque não acontece nada de marcante. Agora, sobre o título, Pera, Uva ou Maçã. Sim, é aquela brincadeira que as meninas gostam muito de brincar. Aliás, essa brincadeira é uma grande sacanagem que as meninas fazem com os meninos. Que é tudo combinado, né? As meninas já sabem que o interesse delas é dar um beijinho naqueles garotos que elas estão realmente interessadas. Na verdade, é tudo um jogo de cena para
pegar, fisgar os pretendidos. Vocês sabem, né? Quem está com o olho vendado, a menina que está com o olho vendado, é perguntada por uma outra menina qual fruta ela vai escolher, pera, uva ou maçã. E claro, quando a que está com o olho desvendado dá um toque na menina, dá um sinal, né? Fala, desta vez é o gatinho que você está interessado, então fale maçã. Tudo jogo de cena. E talvez a gente possa até, através disso, fazer uma comparação com o texto dessa vez e com a situação que nós temos, que é a sessão de terapia. Tudo aquilo também é um jogo de cena. Sim ou não? Com certeza sim. E algo a se refletir bastante sobre isso. Será que o profissional realmente está no domínio ali do paciente ou é o contrário, é o paciente que domina o profissional? A gente tem um exemplo exatamente da meia, não é? Pois é justamente essa paciente, aliás a gente não sabe o nome de nenhum dos dois, né? É ela que diz que a meia está trocada e por causa disso o analista fica o tempo todo encafifado querendo lembrar, será que era a meia roxa com a azul ou era a preta com a cinza? Ele fica se desviando do assunto, o assunto a própria paciente. Então temos aqui também uma coisa bem encenada pelos dois, talvez a pessoa que deveria estar dominada ali na situação, dominando o dominador. Que bela confusão. Mas tirando isso, essa análise que a gente pode fazer entre uma coisa e outra, entre a brincadeira e a sessão de terapia, não sobra muita coisa aqui nesse texto não para ser lembrada. Por isso, para pera, uva ou maçã de Caio Fernando Abreu, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Morangos Mofados de Caio Fernando Abreu. Mas na sexta temos resenhas de A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!